Um thriller perturbador sobre a vida nas redes sociais. Oi gente, eu sou a Ione. Faz muito tempo que eu não trago para vocês uma resenha de um thriller e este dia chegou porque voltei a ler o gênero e precisava compartilhar com vocês as minhas impressões sobre a influencer de Ellery Lloyd. E Ellery Lloyd não é uma pessoa, é o pseudônimo do casal Colette e Paul. A Colette é jornalista, o Paul é escritor e juntos então eles escreveram esse romance que traz também como protagonistas uma mulher que é jornalista casada com um homem que é escritor. O livro também tem dupla tradução da Luciana Dias e da Maria Carmelita Dias. Foi publicado pela Intrínseca no ano passado e a minha curiosidade para ler esse livro foi despertada porque ele foi lido por algumas pessoas lá no clube de membros e elas foram super empolgadas comentar no grupo. Eu não li exatamente os comentários, porque eu não queria pegar informações aí, spoilers sobre a história, mas vi que elas ficaram ali bem ouriçadas sobre, então eu também fiquei com vontade de ler. E fui assim, né, para a leitura sem saber muito bem o que esperar. Como eu mencionei aqui, a gente então tem a história de uma mulher que ela é jornalista e em determinado momento da vida dela, ela decidiu mudar de carreira e investir na vida de blogueira. E ela conseguiu fazer um sucesso estrondoso quando ela se transformou numa instamamãe. Então, falando de maternidade sem filtro nas redes sociais, expondo, né, todas as dificuldades, falando de uma forma muito aberta e sincera com a qual as seguidoras dela se identificam demais. Mas a grande questão é que a vida dela não é exatamente isso que ela mostra. As coisas para ela são, na verdade, mais fáceis do que ela posta. Só que, se ela virar nas redes sociais e falar que os filhos dela dormem, tipo, a noite inteira e que ela consegue ter sonos tranquilos, isso não dá engajamento. E ela é casada com um escritor que fez sucesso com um livro uns anos atrás, mas desde então ele não conseguiu finalizar seu segundo romance. E o que efetivamente sustenta a casa, sustenta a vida dos dois e todos os luxos dos dois é o sucesso da esposa, que tem mais de 1 milhão de seguidores. E uma coisa que ela não faz ideia é que ela está sendo perseguida por alguém que tem uma outra perspectiva sobre o que ela faz, que já descobriu que aquilo que ela posta não conversa exatamente com a realidade. E aí, o prólogo do livro, então o livro se abre já com uma cena um tanto quanto aterrorizante, em que a gente sabe que está num momento assim de clímax, em que a personagem diz que acredita estar morrendo. Essa é basicamente a primeira frase do livro. A gente não sabe o que aconteceu para ela chegar nesse ponto, e a gente sabe que muito provavelmente o momento em que ela se encontra é uma consequência dos próprios atos dela. E aí ela já vai dando vários indícios que aos poucos a história vai desenvolvendo. Então logo no primeiro capítulo a gente volta 6 semanas antes no tempo para entender, né, tudo o que aconteceu até chegar nesse momento de clímax. E uma das coisas que eu achei mais interessantes do livro é porque ele é narrado por 3 pontos de vista. O primeiro ponto de vista, obviamente, é o da protagonista. O segundo é o do marido dela. E o terceiro é dessa pessoa que está stalkeando ela e que a gente não sabe quem é essa pessoa, qual de fato é a motivação dela, o que ela pretende fazer. A gente só sabe que o que ela quer fazer não é nada legal. Bom, quando eu terminei de ler o livro, eu fui lá fazer a minha marcação dele no Scoob, marcar como lido e tudo mais, e aí eu tive uma grande surpresa ao ver que ele tem uma avaliação lá muito menor do que foi a minha experiência de leitura. O livro está avaliado com 3 estrelas, praticamente 3.4, 3.1, não lembro. E aí eu comecei a ver os comentários das pessoas, né, e as minhas impressões diferiram muito daquilo, né, que as pessoas compartilharam. Então uma das coisas que as pessoas comentaram é que o livro é muito lento no início, né, que as coisas demoram para acontecer, o que basicamente não acontece nada o livro inteiro. E aí isso já me deixou meio oi, porque a questão é que cada vez que eu pegava para ler o livro, assim, eu lia, sei lá, 10% dele sem nem ter percebido o que eu tinha lido, né? Então eu tô com o livro físico aqui, mas eu já tinha comprado o e-book antes de eu ganhar o físico. E assim, ele tem capítulos que são grandes, porque cada capítulo é composto, né, por uma diferente narrativa dessas 3 pessoas que eu mencionei para vocês. Então, acabam sendo capítulos volumosos. Só que cada uma das perspectivas, né, eu achava
tão interessante que eu queria ler as 3 perspectivas em cada capítulo, e quando eu vi, eu já tinha lido um capítulo inteiro, que era um blocão, e já tinha avançado pra caramba na leitura. Então, pra mim, foi uma leitura muito rápida e muito fluida. Especialmente porque eu achava os pontos de vistas abordados aqui muito interessantes. A maneira de como isso vai construindo as personalidades, as percepções que a gente tem de cada uma dessas pessoas e de como isso vai alimentando a tensão da história. Antes de falar dessa parte da tensão, vamos voltar aqui à questão narrativa. Esse é um livro narrado em primeira pessoa por essas 3 pessoas que eu mencionei. E o grande ponto desse livro é que esses narradores são narradores não confiáveis. Quando a gente fala de narradores não confiáveis, a gente tem alguém que está ou deliberadamente mentindo, ou que não está em condições, né, de passar a verdade pra gente por algum motivo. Então, alguém, sei lá, que tá com perda de memória, que tá em uso de algum entorpecente, sei lá. Ou então, alguém também que acaba não conseguindo ser 100% confiável porque a pessoa acredita naquilo que ela fala. Seja qual for o caso, você sempre tem a informação de que esse narrador é não confiável na própria narrativa. Existem informações dadas desde ali dos primeiros parágrafos em que é possível você pegar, né, essas incongruências em que você descobre que a verdade está sendo dita de uma forma um tanto quanto adulterada. Então isso já te alerta, né, a não confiar 100% naquilo que está sendo dito. E aqui tanto a protagonista quanto o marido dela falam várias vezes desde o começo do livro o quanto ela trabalha com uma distorção da verdade, porque aquilo que ela posta nas redes sociais tem que ser algo maquiado. Então ela é muito boa em encobrir certas coisas. Isso já é mais do que suficiente para você saber que talvez ela não esteja sendo assim tão honesta naquilo que ela está contando. Quando a gente tem a contraposição dessas narrativas, né, da esposa, do marido e da pessoa que está stalkeando, a gente vai percebendo também as mudanças no que é contado. Então a protagonista e o marido, eles vivem situações muito similares, né, dentro ali do âmbito doméstico, e aquilo que ela conta que ela vive se contrapõe ao que o marido conta. A perspectiva dele acaba sendo diferente, né, daquilo que ela fala que aconteceu. Da mesma maneira, a pessoa que stalkeia, que está vendo as coisas de fora, né, que está tendo acesso apenas à protagonista como influenciadora, não como a pessoa real, também tem uma percepção diferente dos fatos. E o que eu achei mais legal, né, dessas contraposições todas, dessas inverdades todas, dessas distorções, é que isso não significa que a protagonista e o marido sejam pessoas abertamente ruins, que eles estejam sendo totalmente dissimulados. Em grande parte, o que acontece aqui é algo pelo qual Machado de Assis, por exemplo, era mestre. Ele, né, que é considerado aí o analista da alma humana, ele teve um grande êxito, né, nos romances dele, porque ele conseguia perceber algumas coisas sobre o comportamento humano, né, muito sutis e que aparecem aí muito bem retratados nos livros dele. E um desses aspectos é o auto-engano, que a gente vê muito bem desenvolvido aqui também. Então, os protagonistas, né, a influenciadora e o marido, em grande parte eles estão alegando coisas ou fazendo coisas que eles justificam, alegam, né, uma certa coisa e que na verdade a gente percebe, né, conforme a gente vai lendo, que eles estão tentando se convencer sobre aquilo. Eles precisam acreditar naquelas motivações para conseguirem fazer as coisas que eles fazem, para ficar em paz com aquilo. Só que conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que, na verdade, não é bem assim. A influenciadora, por exemplo, né, ela fala que ela precisa, né, passar para as pessoas as dificuldades da maternidade e tal, porque isso ajuda outras mulheres, porque isso faz com que outras mulheres se identifiquem com ela, que isso gera toda uma rede de apoio. Mas será que as motivações dela são assim tão puras? A gente não tá falando então do sucesso que ela tá fazendo, do dinheiro que ela ganha através disso? E o próprio marido dela, ao mesmo tempo que ele tá lá em grande parte demonstrando apoio que ela faz,
ele também está o tempo todo, né, rebaixando o que ela faz. Então, como ele é escritor, como ele trabalha com palavras, ele o tempo todo critica os textos que ela escreve, a legenda que ela usa. A gente percebe o tempo todo o ressentimento desse homem. E é por isso que eu falo, né, que essas não são pessoas que a gente vai simplesmente retratar como pessoas ruins. Elas são pessoas como qualquer outra, que tem aí os seus ressentimentos, que tem as suas dificuldades, e isso, obviamente, afeta como eles vão entender as situações e como eles vão tentar se portar a partir delas. E aí que entra a coisa do tentar se convencer de que você está fazendo uma coisa pelo motivo A, mas na verdade, lá no fundo, a gente sabe que é pelo motivo B, você só não quer admitir que é por esse motivo B, senão talvez o seu julgamento sobre quem você é não seja assim tão positivo. Então, assim, eu fiquei muito fascinada por esse retrato da personalidade dos dois, pelo retrato que é feito do casamento nesse quesito e também por todos os temas que são levantados a partir daí, como toda a questão da maternidade, né, em primeiro lugar. Então, como hoje em dia, né, a gente passou do momento em que maternidade antes era 100% romantizada e todo o peso que isso caía, né, em cima de mães, em cima das mulheres. E hoje a gente está também no momento em que às vezes a maternidade chega quase a ser demonizada. Então é muito difícil a gente encontrar um meio termo em que talvez não seja, né, tão bom quanto todo mundo sempre fala, que é a dádiva de Deus ou qualquer coisa do tipo, mas também não precisa ser o inferno que às vezes você tem que falar que é, como no caso dela. Como que ela vai admitir que talvez os filhos dela durmam a noite inteira, então que ela não sofra, né, de não ter noites mal dormidas? Então eu acho que tem essa discussão muito pertinente, né, sobre como a maternidade é encarada, mas também a discussão, por outro lado, da exposição da vida privada, do quanto a percepção dos outros ou que a gente tem sobre a gente, sobre a nossa vida, o quanto que a gente quer compartilhar, o quanto a gente tem essa necessidade e o quanto isso gera, né, desdobramentos que às vezes a gente nem consegue supor. Ela tem uma passagem que eu achei muito interessante, que ela fala como antigamente a gente escrevia, né, nossos pensamentos nos nossos diários e aquilo tinha que ser escondido às 7 chaves, porque era o que era nosso de mais privado. E hoje, na verdade, a gente escreve esses pensamentos para postar porque a gente quer que as pessoas leiam. Então é um livro que eu acho que ele traz discussões muito interessantes sobre essa era que a gente vive de redes sociais, do quanto isso transformou as nossas vidas, as nossas relações e também o impacto que quem trabalha com isso, e aí eu falo, né, por eu ser influenciadora também, por eu trabalhar com isto, o quanto as nossas falas, o quanto os nossos pensamentos podem trazer impactos e desdobramentos que a gente nem supõe, e é por isso que é muito importante a gente fazer tudo isso com responsabilidade. Para além de todos esses temas, de todas essas camadas de construção de personagem, a gente tem, é claro, né, o thriller acontecendo, e aqui eu volto lá no ponto da tensão que eu falei. Ele é um livro que, em grande parte, vai ser construído, vai construir esse suspense da história por meio da tensão. Então ele é um livro cotidiano que vai mostrar a vida rotineira desse casal, desse dia a dia, né? Que tá no âmbito aí da família, do casamento, da maternidade, da paternidade, e que conforme as coisas vão se desdobrando na história, em que a gente vai entendendo cada vez mais a figura da pessoa que tá stalkeando, né? Entendendo quem ela é, de onde ela vem, o que foi que aconteceu para ela querer fazer algo contra a protagonista. Isso tudo vai alimentando a tensão, assim como as coisas que vão acontecendo com o casal também vão construindo essa tensão, em que a gente começa a se perguntar se o que está acontecendo, né, tem a ver com a pessoa que está stalkeando, se tem a ver com outra coisa. E os próprios ressentimentos, as coisas não ditas entre o casal também alimentam essa tensão. E aí, quando a gente chega realmente no fim do livro, é quando a gente tem o clímax, que é quando o circo vai pegar fogo, que a gente vai ter reviravolta, e é aí que a gente entra mais num thriller mais típico, no sentido de você ter perseguição, de você ter perigo iminente. E, gente, o final, esse livro ele finaliza numa ironia tão grande que eu achei assim sensacional, foi a cerejinha do bolo ali na leitura. Ou seja, isso quer dizer que eu adorei a leitura? Sim, eu gostei muito do livro, eu acho que foi um livro que fluiu muito bem para mim, que, como eu mencionei, ele tem camadas e construções bem interessantes, que proporcionou reflexões que eu acho muito pertinentes, porém,
Isso não significa que eu achei o livro perfeito. Eu acho que ele tem aqui algumas coisas que são tanto quanto mal explicadas, principalmente no final. Então, embora eu tenha gostado do fim, gostado, né, de como as coisas se desdobram, tem coisas ali que eu achei que foram explicadas assim muito por cima ou explicadas de qualquer jeito, então eu acho que isso faz o livro perder um pouco da força dele, assim como eu acho que ele tem um problema grande aqui de estruturação, que é um problema inicial de edição. E quando eu digo edição, não estou falando da edição da editora intrínseca, mas da edição original do livro, que não é algo, por exemplo, que a intrínseca teria como mudar, é algo que teria que ser feito na edição original. O epílogo do livro, ele tem, juro pra vocês, quando eu tava lendo pelo Kindle, 30 minutos. É um epílogo muito grande, também porque ele vai se desdobrar, né, nessas perspectivas diferentes que eu falei, só que tem coisa ali que não tem cara de epílogo, tem cara de capítulo final. Então o livro precisava ser estruturado de uma outra maneira, de uma outra divisão nesse fim, que a gente tivesse um último capítulo de fato, com parte dos acontecimentos que estão no epílogo, e no epílogo a gente ter só aquilo que é cara de epílogo mesmo, que não é como as coisas se resolvem, mas o que acontece depois. E por que eu acho que isso impacta a leitura? Porque quando você chega no epílogo, você já chega com uma sensação diferente, com uma expectativa diferente do que vai acontecer. E o que acontece no epílogo daqui, em partes, não é epílogo, é capítulo final, faz parte da conclusão do livro. Mas tirando isso, tirando as coisas que não foram tão bem explicadas, é um livro que me agradou bastante e que proporcionou para mim aquilo que eu esperava, que eu precisava no momento em termos de thrillers. Era a leitura que eu queria fazer, por isso eu gostei muito e indico aqui a leitura para vocês. E vocês, já leram A Influencer? Conta para mim aqui nos comentários quais são as impressões de vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo, deixa sua curtida porque isso ajuda demais no engajamento, no meu trabalho aqui no canal, então obrigada por isso. Para quem está chegando aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já aproveita, ativa o sininho para não perder a notificação de vídeos novos e me acompanha nas demais redes sociais, porque vocês já sabem, lá nosso contato é ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.